Olá, vamos falar hoje das palavras que machucam, as palavras que mais machucam, quais são, como é que a gente lida com elas e palavras que machucam, mesmo se for dito sem intenção. Vamos analisar e entender um pouquinho essa questão da intenção, como é que funciona, porque tem muita gente que carrega, um peso muito grande de coisas que ouve. E pessoas que falam também, às vezes nem percebe o que está falando, às vezes fala com intenção. Quando fala com intenção, ela já está sabendo, está consciente, ela está totalmente a par de quem ela é, né? Mas às vezes quando fala sem intenção, que está achando que não é uma coisa ruim, nossa, isso é horroroso para os outros, porque ela vai continuar repetindo, vai continuar fazendo, vai continuar se defendendo. E quem está ouvindo é que está carregando o peso, de ouvir esse tipo de coisa. Então vamos falar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, levar numa terapia para se entender melhor o seu mundo e ver o que de melhor você pode fazer aí com o que acontece com você. Bom, eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link tá aqui ou aqui no WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial aqui na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar. Então vamos lá, eu quero começar esse assunto falando de um caso público de um youtuber, não vou falar o nome. Talvez você saiba, se não souber eu acho que eu não devo falar o nome, tanto para não dar palco, como para não criar aqui a turma do poxa, eu gosto dessa pessoa, poxa, nunca gostei dessa pessoa, então deixa, Um youtuber, ele foi denunciado pelo Ministério Público por crime de racismo. E o que ele fez? Ele proferiu palavras, ou seja, ele escreveu, porque foi no Twitter que ele colocou algumas coisas, já faz alguns anos, mas parece que a coisa demora, vai rolando por um tempo. E qual foi a acusação? Ele praticou e incitou discriminação e preconceito de cor por meio de comentários publicados no perfil dele do Twitter. Tá, e quais eram esses comentários? Que coisas que ele falava? Eu acho que eu posso falar as coisas que ele falou, porque uma vez que já foi resolvido o caso, já chegou no final, já foi absolvido, e consideraram que isto aqui não tem problema, não é que não tem problema, pelo menos não é crime. Problema tem, continua tendo, mas não é crime. Dentro da justiça, não foi considerado ali que se encaixa num quadro que merece pena, nem multa, nem nada parecido. E um dos comentários que ele falou, ele dizia assim, que o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Então ele acha que se alguém reclama de piada racista, essa pessoa está com frescura. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros. Como assim? Alguém acha que pode registrar? Ele nem só falou, ele registrou uma frase dessa num lugar. Mas aí teve a defesa, já que eu já contei para vocês que ele foi absolvido. Então, o Ministério Público fala o seguinte, tais publicações possuíam conteúdo radicalmente, não, é parte da acusação, conteúdo radicalmente insensíveis, agora a defesa. A defesa alegou que a expressão usada fazia parte de uma produção artística e humorística. É um artista se expressando, protegido pelo direito à liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, eu juro que para mim ela é muito subjetiva, ela é muito particular para cada caso, A gente precisa de liberdade de expressão, claro, eu sou totalmente contra a censura, que tem alguém dizendo pro outro o que ele tem que ser, como ele tem que pensar, o que ele tem que falar, que certas coisas não pode falar, porque na hora que a gente começa a abrir a censura vai longe também, vai para tudo, você não pode... Você acaba proibindo a pessoa de reclamar dos seus próprios direitos, de se posicionar com relação... Então, eu sei, mas usar a liberdade de expressão para ofender, para magoar, em nome de produção artística e humorística, que é aquela história, foi só uma piada, você não pode se ofender, foi só uma piada. E se eu fiz uma piada, significa que eu não tenho mágoa de você, eu não tenho raiva de você, eu não quero te ofender, eu quero criar uma produção artística, eu quero como... Agora, quem garante
que essa pessoa, dentro da produção artística dela, porque produções artísticas têm intenções, têm falas, tem muita coisa política colocada em produção artística, muita coisa que esclarece, que a gente vai assistir uma obra de arte qualquer, um teatro, ou ver uma pintura e você vê como aquela pintura fala com a gente, passa informações. Então tem ideias, sim, embutida em intenções, né? Mas enfim, é isso. Esse vídeo de hoje é para você pensar, de cutucar o teu cérebro, chacoalhar teu cérebro para a gente pensar aqui. E agora vamos pensar em colocações, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, que a gente fica ali na dúvida se aquilo é um elogio ou se aquilo é uma ofensa. Por quê? Numa das publicações problemáticas desta pessoa, envolvia o jogador de futebol Mbappé, que é um africano que joga na França, e a defesa alegou que Mbappé conseguiria fazer um arrastão top na praia. Essa foi a fala dele. Dizer que Mbappé conseguiria fazer um arrastão top na praia estava se referindo ao desempenho dele. Ele é um jogador de futebol sensacional, maravilhoso, e por conta dele ser tão bom jogador de futebol, ele faria um arrastão top na praia, por conta da sua velocidade no campo. Será que essa fala só está falando do quão ele é bom no futebol? Ele é africano, para quem não conhece, para quem está me assistindo, não acompanha tanto, eu também não acompanho, mas papel a gente acaba ouvindo falar, porque desses que se destaca, então a gente acaba ouvindo falar das jogadas, dos jogos que ganhou, enfim. E ele é africano. Alguém falaria disso de um europeu loiro de olho azul, que faria um arrastão top na praia, porque é muito bom jogador, tem muita velocidade, faz coisas muito boas? Entraria essa piada? E aí, conforme o juiz, a decisão se deu da absolvição, né? Por não ter agido com a intenção de ofender qualquer raça ou etnia. E é tão difícil, é tão subjetivo a gente analisar a intenção de outra pessoa. Eu acho que a intenção é muito pessoal, cada um sabe da sua intenção e a gente deduz a intenção do outro, né? Mas apenas imbuído no intuito de ser engraçado, no intento de ser engraçado, né? De divertir sua plateia, divertir o seu palco. Ele não queria ofender, ele queria divertir a plateia. Eu não sei se isso é defesa, eu não sei se isso é argumento. Eu não quero te ofender, não. Eu tô falando da tua raça, da tua cor, tô falando ou de característica física sua qualquer, ou tô falando do seu peso, ou tô falando da sua calvície, ou tô falando do seu olho que é estrábico, ou tô falando de qualquer uma dessas coisas, mas eu só quero me divertir, tá? Isso dói em você? Tá, poxa, mas eu só quero me divertir, eu quero ser engraçado, eu não tô querendo falar pra te magoar. Você entende a subjetividade? Até que ponto a gente pode chegar lá? Aí o juiz falou que isso é interessante, apesar de moralmente reprovável e de gosto discutível, as afirmações do influenciador não comprovam discriminação ou incitação ao racismo. Ainda bem que ele chega na conclusão que é moralmente reprovável. E aí a gente pode ver, crime não requer uma punição da justiça, mas é moralmente reprovável. E se é moralmente reprovável, a gente sabe que o moralmente reprovável esbarra muito no limite da justiça, de até onde que o moralmente reprovável é crime. Enfim, gosto discutível. Ok. Não acho que é discutível, não. Bom, é discutível porque tem gente que ri, né? Tem lá os apoiadores. Tem o juiz que absolveu. Não comprova a discriminação, incitação ao racismo. E outra parte bem interessante, como não teve notícias, né, durante a fase investigativa, não teve dos depoimentos das pessoas que falaram a respeito dele, de que o réu tinha uma conduta social discriminatória ao longo da vida, com episódios envolvendo a prática do racismo. Aí ele foi absolvido. Ou seja, não se comprovou que ele tinha, ao longo da vida, episódios que envolvia racismo. Então eles concluíram que essas falas não são racistas porque as pessoas deram depoimentos falando que na vida dele, de forma geral, ele não é racista. Julgamentos de pessoas amigas, de pessoas que gostam. Eu não estou condenando a pessoa.
Eu posso até achar que ele fez tudo isso mesmo para ser engraçado, fez tudo isso para ter seguidor, fez tudo isso para engajar nas redes sociais. Eu até acredito, mas você tem que ter um limite, parar e pensar, olhar para aqui para tua consciência e falar: devo? Porque eu acho que depois de tudo isso, de uma acusação, mesmo com absolvição, a pessoa pensa 2 vezes nas próximas coisas que vai abrir a boca para falar. Pensa, com certeza pensa. Enfim. Saindo agora de um caso específico de mídia, vamos falar aqui do dia a dia. Quem é que tem que definir o que foi, se o que foi dito é uma coisa que fere ou não? Quem é que define se aquilo que foi falado, não, isso aqui não machuca ninguém, então eu posso falar. Não, isso aqui machuca, eu não posso falar. Quem é que define isso? Realmente pode ser muito subjetivo definir esses termos e identificar o que se pode falar, o que magoa uma pessoa, o que fere, né, quando é dita a tal coisa. Aí a gente pode até pensar em algumas coisas que são clássicos, claro para todo mundo, ninguém discute o quanto que algumas coisas são realmente muito ofensivas e não podem ser ditas. Xingamentos, palavrões, mas, porém, contudo, todavia, tem alguns termos que, conforme o contexto, já não ficam ofensivos. Por exemplo, eu já vi homens que quando se encontram, né, quando vão se cumprimentar, chama o amigo querido do coração, de longa data, chama de um monte de palavrão horroroso, seu filho daquilo, seu... não vou repetir, claro que não. E eles falam isso dando risada, se abraçando, e o outro devolve outros palavrões mais horrorosos ainda, ou teoricamente horrorosos, né? Mas falando daquele jeito, naquele contexto, por aquelas pessoas, não fere. É um cumprimento. Aquilo demonstra intimidade, aquilo demonstra... Então, a palavra, você vê que a palavra em si realmente não fere. Fere o contexto, fere a intenção, fere o sentimento, fere o grau de que você tem de relacionamento com a pessoa. Isso é o que faz a palavra ferir. Porque se pega um outro homem... Eu acho que eu já vi até uma cena num filme, uma coisa assim, que 2 homens chegavam muito íntimos, falando essas palavras, esses palavrões. Aí um outro que estava assistindo aquilo e conhecia de vista um deles, mas não era íntimo, chegou cumprimentando da mesma forma. Ô, seu filho disso. O cara olhou assim, como assim? O cara estava sorrindo, estava abraçando, não estava com intenção nenhuma, sentimento nenhum. Tá, mas você eu não deixei. Eu deixo esse aqui que é meu amigo, a gente já tem um combinado aqui de que isso aqui é legal entre a gente. Com você eu não tenho esse combinado de que isso é legal. Então você percebe que a palavra em si não fere, fere o contexto. Então quem define se a palavra fere é quem ouve, não é quem fala, é quem ouve. E aí a gente pode parar e pensar, quem aqui nunca, em algum momento, não falou alguma coisa para alguém, que às vezes até é amigo mesmo, você não tinha intenção nenhuma de magoar, mas você falou uma palavra e a pessoa ficou transtornada, a pessoa não gostou, a pessoa você viu na cara dela, no jeito dela, ou ela falou ou não falou, só fez uma reação, e você só se defendeu falando que não, você não tinha intenção de magoar, né? Só que se você se defende dizendo que você não tinha intenção, para mim aquilo é um erro duplo, né? Porque o que você tem que fazer é acatar o sentimento da outra pessoa. Poxa, isso te magoou? Ok, tô entendendo. Isso é uma coisa que é pesada para você. Tô percebendo agora que você tá me falando. Me desculpa de ter falado uma coisa que é pesada para você, que te machuca, que é ruim, né? Eu lembro que uma vez eu chamei uma amiga minha na faculdade, uma amiga de faculdade, do que eu falei? Eu falei uma palavra, eu não lembro, pra mim era uma coisa que a gente falava muito assim, não sei se era katsu ou sei lá, uma palavra assim, pra mim era muito boba. Eu falei, nossa, ela ficou totalmente ofendida, como assim? Que isso? Né? E eu lembro que eu entrei nessa, de não, peraí, eu não quis dizer nada disso, não quis te magoar, não quis, não. Tá, você não quis, mas magoou, essa é a questão, né? E aí
como exemplo disso, tem um vídeo que tá rolando por aí, não sei se você já viu, ou se, eu sei que tem gente de Portugal me assistindo, aí eu quero que você que é de Portugal me conte o quanto que esse vídeo tem aí uma base nas possibilidades disso ter acontecido. Porque no vídeo tinha uma brasileira, que ela tava lá em Portugal, pelo visto era uma turista, e ofendeu terrivelmente o garçom de um restaurante. Eu não sei nem como é que eles chamam o garçom dos restaurantes, porque garçom é uma palavra francesa, não sei se usa a mesma palavra. Mas enfim, ofendeu terrivelmente o garçom, chamando ele de moço. Moço, vem cá. Coisa que pra gente faz o tempo todo. Só que pros ouvidos, pra cultura de lá, isso foi extremamente ofensivo. A pessoa fala assim, como assim você me chama de moço? Que coisa assim? Aí ela percebeu que aquilo não era legal para eles e ela não pedia desculpa. Ela ficava explicando, ela ficava querendo impor a cultura dela. Não, no Brasil isso é carinhoso. No Brasil a gente fala normal para todo mundo. Quando a gente quer tratar uma pessoa com carinho, de uma forma bacana, a gente chama de moço. Você não vai impor sua cultura para um país inteiro só porque você acabou de chegar, né? Não dá. Você tem que pedir desculpa e falar, isso é ok, isso, então tô percebendo agora, tô entendendo, isso é ofensivo para você. Sim, é ofensivo para você, você tá me contando. E aí eu tenho que aceitar, eu tenho que validar o que você tá me contando. Para os ouvidos dela não era uma coisa ruim, né? Mas para os ouvidos de quem tava, para quem ela falou, é isso que importa. É isso que importa. E algumas palavras que eu acho que entra de uma forma mais clara aí no caminho do que é ofensivo, do que causa uma mágoa, uma ferida nos ouvidos de quem está ouvindo, é quando a pessoa se refere à característica física da outra, né? Mesmo porque você não sabe que característica física a pessoa tem, que ela se sente confortável, que característica física para ela não é legal, que nem, por exemplo, eu lembro de uma vez de uma tia minha que era muito magrinha, mas ela não tinha problema nenhum com ser muito magrinha, estava muito tranquilo. Aí ela estava num açougue comprando carne, aí para uma mulher do lado dela e fala assim, nossa, você deve ser muito doente, né? Porque você é muito magra. Ela ouviu aquilo, ela achou engraçado, porque ela não era doente, ela só era magra, a saúde estava ok. E para ela não ofendeu, porque nunca foi pesado para ela ser bem magrinha. Só era o jeito dela. Então, para uma outra pessoa poderia, se outra pessoa fosse ressentida com isso, se outra pessoa realmente tivesse um problema de saúde, como assim? Uma pessoa que eu não conheço vem aqui, fala desse jeito, parece que está me acusando de ter um problema de saúde. Como você vai me acusar de ter um problema de saúde? Problema de saúde acontece e a gente administra do jeito que dá. Então, falar de característica física, você nunca sabe. Mesmo se for coisa que não está dentro de racismo. Ah, aquela loira lá. Ah, aquele ruivo. Você conhece aquele ruivo? Você identificar uma pessoa por uma característica física, tenta outras formas. Tenta descobrir o nome da pessoa, tenta outras formas. Porque você não sabe o quanto que a pessoa, se ela souber, ela vai... Por exemplo, na minha infância, eu tinha muita sarda. E ter sardas a princípio não era ruim, mas foi ficando pesado. Por quê? Quem é dessa geração aqui, que passou a infância lá nos anos 70, 80, sabia que as coisas eram diferentes. Tudo era... Abria a boca, falava tudo que pensava, falava tudo que achava que era engraçado, o que podia acusar. Então me chamava tudo quanto é nome, me chamava de bananinha, chamava de sei lá, todos os termos que as pessoas que têm sarda, eu nem lembro de todos os termos, porque eu acho que eu até bloqueei, de tanto que eu não gostava, porque falava demais. É uma característica minha, chegou uma hora eu comecei a achar horrível aquilo. Eu cheguei a usar, e na época tinha, hoje eu acho que não tem mais, produtos que vendiam para tirar a sarda do rosto. Aquilo era um ácido, aquele horroroso, meu rosto ficava todo marcado, ficava todo manchado, ficava todo vermelho. E não saía, porque a sua genética tá ali, você tira daqui, você queima a pele, mas daqui a pouco ela tá ali, a genética tá dizendo que ela tem que estar ali. Foi sumindo, mas depois com a idade, eu ainda tenho, eu não vejo que talvez não dê pra ver muito. Mas, né, e de tantas pessoas falarem uma coisa, e nem falava de um jeito pesado, nem falavam que eram feio.
Ah, a sardenta, a bananinha, a não sei o quê. Ai, o teu rosto parece um ovo de codorna. Que... Aí pronto. Aí ficou ruim pra mim. Aí eu queria esconder eu queria enfiar meu rosto num saco de papel pra sair na rua. Pra que fazer isso com as pessoas? Claro que tem a ver com a própria pessoa. Claro que você pode falar pra pessoa, é só não ligar. Então tá, daí você fala pra pessoa, não seja um ser humano normal, que tem sentimentos, que se impressiona com o mundo, tenha sangue de barata pra não reagir a nada e não sentir nada. Não dá, né? E claro que tem que ter esse lado, vamos trabalhar os dois lados, vamos fortalecer as pessoas para elas saberem quem elas são e ficar cada vez menos afetada, né? Afetada nesse sentido, deixar afetar o que os outros falam e fazem, mas também o outro lado que vem fazendo e atacando, também precisa receber uma informação que com o tempo vem vindo, hoje está bem melhor do que era na minha época. Hoje minha filha de 11 anos tem na escola cartazes de bullying, não, aqui não, explicando o que é bullying. Ainda assim aparecem umas brincadeiras sem graça de criança, que eu preciso virar para ela e falar que isso é bullying. Isso não dá, né? Encerra por aí. Então o mundo vem mudando, ainda bem. Mas tem ainda aqueles que falam que é mimimi. Se você não gostou da piada, você tá com mimimi, né? Eu tenho uma coisa com esses mimimi, porque eu acho que quem fala que o outro tá com mimimi é aquele que nunca foi ferido, nunca aconteceu com ele teve sorte, ou ele superou. Pode ser, acontece, pessoas superam, bacana, parabéns. Isso não significa que você tem que impor que todo mundo supere no mesmo ritmo, ou ele quer fazer de conta que superou. Que tem muito disso. A pessoa não superou não, pra ele é ruim, ele quer fazer de conta que ele superou, então ele fala que os outros têm mimimi porque ele não consegue lidar com o próprio mimimi. Ele tem mimimi tão forte, tão grande dele, que ele não consegue lidar com isso, então ele fala que todo mundo tem mimimi. Ele joga pros outros o que é dele. Minha voz tá acabando que eu tô com resfriado. E só pra concluir, pedir desculpa é fundamental para você, tanto entendendo, quanto mais você pede desculpa, às vezes a pessoa pede desculpa sem estar muito consciente, sem estar muito com sentimento ali de pedir desculpa, tá fazendo só porque precisa, só porque foi pressionado, só para ficar bem ali no grupo, mas não sente que aquela desculpa, né, que ele devia ter pedido aquela desculpa. Mas quanto mais a pessoa vai repetindo, quanto mais ele deixar outras pessoas ouvirem ele pedindo desculpa por ter falado besteira, né? Melhor a nossa sociedade vai ficando. E quem acha que o outro não precisa pedir desculpa, não, ele não precisa pedir desculpa. Vocês estão achando que aquela pessoa que falou isso só porque magoou, mas não devia ter se magoado. Ele que não devia ter se magoado. Nossa, esse argumento eu acho que é o básico, fundamental para tudo isso que a gente está falando, que é o que as pessoas usam, né? E na verdade é uma pessoa que gostaria de estar falando, está fazendo a mesma coisa. Aí ela defende quem fala, porque às vezes ele nem tem coragem, nem é uma pessoa que faz, nem é uma pessoa que fala esse mesmo tipo de coisa. Porque é isso. Enfim, eu acho que um belo do resumo, que quem define se alguma coisa foi dita, se fere ou não, é quem ouve. Cada um vai ter um grupo de coisas que têm os seus símbolos pessoais e particulares. Algumas coisas têm um símbolo coletivo. Quando a gente fala de racismo, tem um símbolo coletivo, óbvio, né? E agora tá uma moda do pessoal postar, publicar ou falar a respeito de escravidão de brancos. Teve lugares no mundo onde brancos foram escravizados. Teve lugares no mundo onde negros eram escravizados por outros negros. E eles colocam isso, que nem é errado, historicamente até está correto, mas o tom, o momento, o lugar onde colocam, deixa muito claro que a pessoa está querendo amenizar a nossa escravidão. A nossa escravidão é outra. O nosso racismo vem de um histórico de escravidão e por isso não adianta vir tentar amenizar o histórico de escravidão, colocando o histórico de outros lugares e outros países onde brancos foram escravizados. Por quê? Se você é branco, nunca aconteceu com você de você chegar num lugar e pedir um trabalho e a pessoa pensar, esse aí não sabe trabalhar não, porque é branco. Branco não sabe trabalhar.
Às vezes esse pensamento é muito subjetivo, é muito nas entrelinhas. Você que é branco, você nunca passou por isso. Eu também não. Eu tô falando aqui por informações que eu colho, que eu vejo de outras pessoas. E eu acho que a gente precisa, sim, a cada vez mais se conscientizar que a gente tem um racismo estrutural, de uma questão histórica, e de que essa visão depreciada do negro no nosso país, você pode até pensar em outros, mas no nosso, tem uma questão histórica que vem de uma coisa muito recente, 200 anos, 300 anos, sei lá, atrás, que ainda tinha escravo. A gente tem bisneto de escravo por aqui contando história. É muito recente, está muito perto. E são pessoas que, naquela época, se justificava a escravidão, falava, não é gente não, não tem alma. Não, só parece um ser humano, mas não é. Então eu posso bater, posso proibir de sair, posso dar o mínimo de comida, posso obrigar a trabalhar até morrer, posso ver que tem uma expectativa de vida de poucos anos e tudo bem. Porque queria lucro, queria trabalhador de graça, queria... Então, né, nossa, a pessoa tem que jogar o coração no lixo para fazer um tipo de coisa dessa, ou para defender, ou para dar risada depois, ou para falar, hahaha, precisamos eliminar os negros para não ter racismo. Pensa. Enfim, não falei só de racismo hoje, falei de todas as palavras, de tudo que você diz para outra pessoa, de todos os comentários, quando se comenta do trabalho que a pessoa fez, quando se comenta, obviamente, da aparência dela, quando se fala de, sei lá, qualquer coisa, que às vezes a pessoa nem percebe, que às vezes tem aquela defesa de não, falei para o seu bem, falei que é para você melhorar, falei com... né? Enfim, é isso. Me conta, o que você achou disso tudo? Coloca aqui nos comentários o que você percebeu que reflete na sua vida também do que você vê acontecendo. Não esquece, deixa o like no vídeo, é uma forma de você me dar o obrigada, de falar, poxa, gostei de ter assistido esse vídeo. E se você quiser me retribuir de uma outra forma mais concreta, tem o botão valeu aqui do lado também. Obrigada por me assistir.